passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou-o sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela 2ª vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Amém.
verso de número 5, volta nele por favor. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Repita isso após mim, irmãos. Depois de adorarmos, voltaremos. Fecha os teus olhos. Pai, a tua palavra é viva, é penetrante, é eficaz. Ela cumpre o propósito para o qual ela é enviada. E eu quero pedir a Ti, Senhor, que tenha toda a liberdade para ministrar, falar à Tua igreja. Pai, no nome de Jesus, que esta palavra possa encontrar cada lugar necessário nesta noite, seja nas vidas dos irmãos e irmãs, pessoas que estão aqui presentes, ou daqueles que estão agora conectados através dessa transmissão, Pai. Meu Deus, que a Tua palavra alcance cada vida de uma forma poderosa, e que a Tua vontade, que é boa, que é agradável, que é perfeita, se cumpra, Pai, se realize para louvor e honra do Seu nome. Pai, nós assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Amém, gente? O tema da mensagem hoje é as marcas de um verdadeiro adorador. Você pode repetir isso? As marcas de um verdadeiro adorador. Tem adorador aqui hoje? Amém. O Senhor está procurando adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vamos entender um pouquinho disso hoje. O fim principal de cada um de nós, irmãos, é glorificar a Deus. Tudo o que Deus criou é para louvor e para a glória de seu nome. Romanos capítulo 11, o verso 36 nos diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então a minha vida, a sua vida, a nossa vida tem um propósito, tem uma razão de ser. E eu diria que a principal é adorar ao Senhor. A principal é glorificar ao Senhor. A principal é sermos encontrados por Ele como verdadeiros adoradores. Mas quais são as marcas de um verdadeiro adorador? Quais são os requisitos básicos para eu ser visto por Deus como um verdadeiro adorador? Eu quero esboçar aqui algumas marcas com base na experiência de Abraão. É interessante que Abraão recebe Isaac, um filho prometido, um filho muito esperado. E a vinda de Isaac é fruto de uma ação sobrenatural de Deus. Quantos aqui conhecem um pouquinho da história de Abraão e Sara? Já avançados de idade, pela ótica humana é impossível de gerar um filho, de conceber um filho. Sara deu à luz conforme a promessa do Senhor. Abraão recebeu Isaac como cumprimento de uma promessa poderosa de Deus na vida dele. E gente, imagine o amor de Abraão por esse filho tão aguardado. Imagine o carinho de Abraão por esse filho tão esperado. Quem aqui é papai e mamãe? Você que é papai e mamãe sabe o que é o amor de um pai por um filho. Sabe ou não sabe? É inexplicável. Só quem é pai, só quem é mãe sabe até onde um pai e uma mãe é capaz para proteger um filho, para guardar um filho. Existem exceções? Existem. Mas de um modo geral, é isso. Isaac chega.
E Isaac ganha um lugar na vida de Abraão. Não um lugar de filho, um lugar de Deus. Porque a vida de Abraão agora se torna uma vida em torno do Isaac. Não é que Abraão não tinha que amar o filho. Não é que Abraão não tinha que ser um pai para o seu filho. É que o filho não tinha que se tornar um Deus para Abraão. E aí quando isto começa a acontecer, o verso 1 do capítulo 22 que nós lemos nos diz que Deus colocou Abraão à prova. Você só sabe se é um adorador depois da prova. Adorador que é adorador é aquele que demonstra adoração quando provado. E eu pergunto, alguém aqui já se percebeu numa prova diante do Senhor? Já se percebeu diante de um teste diante de Deus? Quem já se percebeu aí? Olha aí. Como que você passou por essa prova? O que que essa prova revelou sobre você? O que que você conheceu sobre Deus na sua vida? Entenda isto. Adoração não é o que eu falo. Adoração não é o que eu canto. Adoração não é a minha performance diante dos homens. Adoração é quem é revelado em mim quando diante de uma prova. Adoração é o que aparece em mim que dá prazer e alegria a Deus mesmo diante de uma prova. Então não considere que você é um adorador só porque em momentos graciosos você entra no embalo da canção e diz as melhores palavras para Deus. A adoração acontece quando na oportunidade de ceder à tentação, você recua e diz: eu escolhi adorar. Adoração acontece quando na oportunidade de reclamar, murmurar, praguejar, você recua e diz: poderia, mas eu escolhi adorar. Quem está entendendo? Então, em primeiro lugar, um verdadeiro adorador, repita isso, tem uma atitude prática. Fala isso, tem atitude prática. É vida, é jeito de viver, são escolhas, são ações, são reações que honram ao Senhor. É quando na oportunidade de entristecer a Deus eu escolho agradar. É quando na oportunidade de desonrar o nome do Senhor eu escolho honrar o nome do Senhor. Não importando o tamanho da renúncia. Olha o que acontece com Abraão. Abraão, sabe o Isaac? Como que está o Isaac? Está bem? Tá, Deus. Ok. Devolve ele para mim. Pega o teu filho, vai para o Moriá, e lá você vai sacrificar o teu filho. Quem é pai se coloca no lugar de Abraão. E aí o que acontece? Bem cedinho, ele pega o menino, pega mais 2 servos, lenha, brasa, a faca, e vão para o Monte Moriá. Mas sabe o que é interessante? Quando eles chegam no início de subir o monte,
ele fala para os 2 servos: fiquem aqui com o jumento, porque eu e o rapaz vamos subir, e tendo adorado ao Senhor, nós voltaremos. Sabe o que eu aprendo aqui? Abraão já tinha entendido o que estava acontecendo. Abraão já tinha entendido que de fato Deus estava corrigindo, alinhando, colocando no prumo na vida dele. Abraão já estava entendendo que as coisas tinham que voltar a estar na ordem certa. Na ótica de Deus, Deus estava provando Abraão. Na ótica dos 2 servos, era só mais um sacrifício. Tinha lenha, tinha brasa. Mas na ótica de Abraão, era adoração. E o que é adoração para Abraão? Obediência a Deus. Você não sabe o quanto adora, até que você saiba o quanto você obedece. Você não sabe o quanto é um adorador, até que você saiba até onde vai o nível da sua obediência à voz de Deus, à direção de Deus, à palavra de Deus. É por isso que um verdadeiro adorador não é aquele que fala, não é aquele que tem performance, não é aquele que demonstra, mas é aquele que tem atitude, é aquele que faz o que precisa ser feito, é aquele que reage em obediência ao Criador. Tem atitude. Repita isso: a minha adoração a Deus é a minha vida em obediência a Deus. Jesus, na sua última oração nessa terra, em João capítulo 17, o verso 4, ele diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. Adorador que é adorador, é aquele que faz o que Deus confiou para fazer. É aquele que adora com atos de obediência. Ai, mas eu vou ter que abrir mão do meu Isaac. Quem diz que o Isaac é seu? Abraão. O Isaac era de quem? Quem que deu Isaac para Abraão? Abraão estava apenas devolvendo aquilo que não era dele, mas que ele achou que era. Ah, se você entender isso. Pensa um pouquinho. Não existe nada que Deus peça a você que primeiro Ele já não tenha te dado. Então tudo que você faz para Deus é na qualidade de devolução. E é na devolução que Deus sabe se você adora ou não adora. É na forma como você reage ao que Deus coloca em suas mãos que você sabe se é um adorador ou não. Porque adoração não é algo que nasce de você e vai para Deus. É algo que vem de Deus e volta para Deus. Você deixa de ser um adorador quando algo vem de Deus e você retém em você e não volta para Deus. E aí eu pergunto: o que Deus já derramou na sua vida, que era para tocar a tua vida e tinha que voltar a Ele em forma de adoração e você reteu? Era isso que estava acontecendo com Isaac. Mas preste atenção nisso. O que Deus pediu para Abraão? O seu único filho. Pediu Isaac. Mas quando Deus pede Isaac, será que é Isaac que Deus quer?
Deus pede Isaac, mas para resgatar o coração de Abraão. Então, na verdade, não era o Isaac que Deus queria, mas sim Abraão. E talvez está acontecendo coisas na sua vida que você ainda não está entendendo, que você está buscando explicações, que você está buscando por que acontece isso comigo, por que é assim, por que é assado, e talvez você está fazendo a pergunta errada. Ai, por que Deus tirou isso de mim? Ai, por que Deus permitiu isso na minha vida? Ai, por que Deus fez isso ou fez aquilo? Não! Pergunte-se: Deus, o que de mim o Senhor quer que eu ainda não te dei? Qual é a área da minha vida que ainda não pertence a ti de verdade? Porque acredite, coloca a tua mão aí na sua frente, por gentileza. Tudo que Deus coloca na sua mão e você trata como seu, Ele vai pedir de volta. Mas tudo que Deus coloca nas suas mãos e você cuida como que para Ele, vai permanecer, você vai usufruir e vai multiplicar. Deus te deu um corpo. Se você cuidar do seu corpo como um templo para Deus, você vai viver uma vida muito saudável. Mas se você disser: meu corpo, minhas regras, quebrou tudo. Já ouviram essa frase? Quando você se sente dono do que Deus nunca passou para o seu nome, você trai o seu Senhor. Repita isso: eu sou um mordomo, eu sou um administrador das coisas que Deus me confiou. E se eu me achar dono, eu vou trair o meu Senhor. E é por isso que ele diz que se você for fiel no pouco, sobre muito ele o colocará. Tem gente que diz assim: ai, quando o Senhor me prosperar abundantemente, eu vou ser muito fiel no meu dízimo, eu vou ser um ofertante, eu vou investir no reino, na obra de Deus, eu vou administrar com carinho, com zelo, eu vou ser organizado nas minhas finanças, quando o Senhor fizer tudo isso na minha vida. Sabe quando que o Senhor vai fazer? Nunca. Porque para isso acontecer, é no pouco que você tem que ser um fiel administrador. É no pouco que você tem que ser um fiel adorador. Isaac era algo grandioso para Abraão. Só que Abraão estava se esquecendo que não era só sobre Isaac. Era sobre milhares e milhares de pessoas que através de Isaac seriam tocadas, seriam alcançadas. Abraão não tinha ideia que na descendência de Isaac estava o próprio Jesus, cujo todas as famílias da terra seriam abençoadas. Entende isso que eu vou te dizer? Quando você trata como seu algo que é de Deus, este algo se torna pequeno. Tudo que é de Deus que você trata como seu, este algo se torna pequeno. Quando Isaac voltou a ser de Deus naquele Monte Moriá, Deus reacendeu a chama de milhares e milhares de vidas que a partir de Isaac viriam, inclusive o Cristo. Você só vai entender isso no Espírito. Amém? Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 29.
verso 13. Isaías, capítulo 29, verso 13. Respira fundo e deixa essa palavra entrar, viu? Não ignore pensando que não é para você, tá? Diz assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Misericórdia. Se Deus está falando isto, é porque era uma realidade na vida deste povo. E eu pergunto, será que ainda é possível cairmos neste lugar de honrar ao Senhor com os nossos lábios, enquanto o coração está distante? O que vocês acham? Sim ou não? Sim. É aqui que você entende que a adoração não tem a ver com palavras. Adoração tem a ver com atitude, adoração tem a ver com posicionamento, adoração tem a ver com vida no altar, adoração tem a ver com o quanto você de fato reage ao que Deus fala a você, adoração tem a ver com as expectativas do céu que você entende e você corresponde a elas. Isto é adoração. E eu pergunto, se Deus procurar bem aqui hoje, Ele encontra esse adorador? Deixa a pergunta aí. Segundo, olha que interessante. Volta lá para Gênesis capítulo 22. O verso de número 7. Diz assim: Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, arrumou seu filho, o colocou sobre o altar e em cima da lenha. Se coloque no lugar de Isaque. Ele havia perguntado: papai, tem lenha? Tem brasa? Mas cadê o cordeiro para o sacrifício? E de repente, o seu papai o pega com jeitinho e o coloca sobre a lenha no altar. De repente, o seu próprio papai está com a faca em punho na direção dele. Mas, preste atenção nisto. Então estendeu a mão, verso 10, pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu
Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu o carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Repita isso, no monte do Senhor se proverá. Preste atenção. Um verdadeiro adorador tem atitude prática. Ele faz o que tem que ser feito para adorar ao Senhor. Só que ele faz o que tem que ser feito numa certeza, numa convicção. E que convicção é essa? Em segundo lugar, um verdadeiro adorador confia na provisão de Deus. Um verdadeiro adorador experimenta a provisão do céu. Um verdadeiro adorador sabe que nunca será desamparado por aquele que o está dirigindo, que o está conduzindo. E é aqui que muita gente se perde na hora de adorar a Deus, porque prefere confiar mais em si mesmo do que na provisão dos céus. Abraão poderia dizer, não, eu não vou devolver o Isaac, eu não vou fazer isso com o Isaac. Poderia. Mas um adorador sabe que no monte do Senhor, o Senhor proverá. Sabe por que você já se silenciou na tristeza e deixou de adorar a Deus? Sabe por que você, que estava trabalhando na obra de Deus, de repente parou, desanimou e cruzou os braços e sentou no banco da igreja? Sabe por que em um determinado momento você de repente parou de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, deixou os dons de lado, a vocação de lado? Sabe por quê? Porque você começou a duvidar da provisão de Deus. Você começou a duvidar que o Senhor jamais desampara um verdadeiro adorador. Adorador não é aquele que adora só quando os ventos são favoráveis, não. Adorador não é aquele que adora só quando não precisa dar algo de si ao Senhor, não. Adorador é aquele que se posiciona em obediência a Deus, mesmo que isso possa custar a vida. Quantas vezes deixamos de adorar a Deus porque fraquejamos na fé que confia em um Deus provedor? Vou dar um exemplo básico e simples. Sabe por que você não dizima? Porque você não sabe o que é adorar um Deus provedor. Quem não dizima acredita que o dízimo vai faltar e que Deus não é grande, poderoso o suficiente para fazer você ser muito mais rico com 90% do que com 100%, achando que é seu. Dá para entender isso, gente? Então eu pergunto, se Deus encontrar você como um verdadeiro adorador hoje, já parou para pensar na provisão que está por vir sobre a sua vida? Quem quer provar dessa provisão do céu? De verdade, quem quer provisão do céu? Sabe quando que a provisão vem? Quando você é aprovado como um verdadeiro adorador. E para concluir, olha que interessante. Verso de número 15.
antes de ler esse texto, olha aqui para mim e me diga: algum dia você já recebeu uma promessa de Deus? Quem aqui tem convicção de uma promessa de Deus? Ok. Quem aqui já teve promessa de Deus e se esqueceu? Deus falou com você, Deus te deu uma direção, Deus disse que ia fazer algo na sua vida e através da sua vida, e você parou de lembrar disso, deixou lá no esquecimento. Veja o que vai acontecer aqui. Verso de número 15. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negado seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei, e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e como a areia da praia do mar. Sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Repita após mim: um verdadeiro adorador tem as promessas de Deus renovadas sobre a sua vida. Foi a primeira vez que Deus falou isso para Abraão? Não. Ele já havia falado com Abraão. Só que outras coisas foram entrando na vida de Abraão, e aí ele começa a se distanciar da promessa, se esquecer da promessa, e começa a pensar que a vida é só sobre ele e Isaac. Mas Deus já tinha falado para ele: Abraão, a Sara é idosa, mas ela vai gerar um filho, e a partir da sua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. E Deus diz: sai fora da tenda e olha para o céu e conta as estrelas. E ele chega diante do céu e ele diz: Deus, estou tentando aqui, mas não dá, já perdi a conta. E aí Deus diz: Abraão, assim como as estrelas do céu, será a sua descendência. Vocês têm ideia da grandiosidade que há no propósito de Deus na vida de Abraão? Só que quando Isaac nasce, eu não quero saber de mais nada, eu só quero saber do Isaac. Meu Isaac, meu Isaac, meu Isaac. Só que preste atenção nisso. Um verdadeiro adorador, nada do que ele tem, ele trata como seu. Um verdadeiro adorador entende que tudo de si pertence ao Senhor. Então, por exemplo, só imagina como seria a sua família se você orasse um pouco mais. Como seria o seu lar se vocês tivessem um tempo a mais de leitura da Bíblia? Como seria a sua célula se vocês jejuassem um pouco mais, se vocês estudassem um pouco mais, se vocês se dedicassem um pouco mais? Como seria a nossa igreja se nós nos doássemos um pouco mais, nos entregássemos um pouco mais? Como que seria? Seria uma bênção?
seria, porque Deus nunca pediu um pouco mais. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento, com todas as vossas forças. Então o verdadeiro adorador, ele tem as promessas renovadas sobre a sua vida, porque a sua vida agora não pertence a si mesmo, mas pertence àquele que o criou. Nenhuma promessa que Deus tem para a sua vida é só sobre você, mas é sobre o que Deus está fazendo neste mundo. A sua vida é responsável pela vida de alguém. E nessa noite Deus está aqui falando com você por intermédio desta palavra, para você acordar e entender que a sua adoração não está na religiosidade, entender que a sua adoração não está numa rotina de igreja, entender que a sua adoração é muito mais do que isso. A sua adoração está numa contínua busca de entrega e de eis-me aqui. Quem já disse eis-me aqui, Senhor? Levanta a mão aí, vamos ver. Joia. E eu pergunto, qual é a voz do teu eis-me aqui? O teu eis-me aqui é para cumprir qual promessa? O teu eis-me aqui é para viver qual propósito? O teu eis-me aqui é para cumprir qual missão? Chegou a hora de você parar de ficar falando mal da missão dos outros, do propósito dos outros, da vida dos outros, e entender que Deus te chamou para ser um adorador dele, e você precisa ser esse adorador, antes de se preocupar com a vida dos outros. Deus não precisa de defesa. Deus não precisa que você fique aí debatendo com as pessoas para ver quem é certo e quem é errado. Deus só quer encontrar um filho obediente, um filho que o ame sobre todas as coisas, e um filho cujo ele possa confirmar as promessas que ele tem. E eu pergunto, Deus pode confirmar uma promessa na sua vida nessa noite?